Anteriormente em Stranger Things, uma série de pessoas na cidade de Hawkins começa a ter pesadelos, e 24 horas após terem uma visão de um relógio, elas acabam morrendo. Então, o grupo de protagonistas da série começa a investigar, e a Max começa a ver que tem os mesmos sintomas da vítima, e um pouco depois ela acaba vendo o relógio, ou seja, no dia seguinte ela vai morrer. Aí a gente descobre que quem está fazendo isso é o Vecna, que está no mundo invertido. Eles o acham e quase o matam, mas ele consegue realizar seu plano, que é matar 4 pessoas e assim abrir 4 portais, abrindo um portal enorme para o nosso mundo. A última vítima é a Max, que morre, e a 11 consegue trazer ela de volta à vida, mas a cidade é destruída, já que ela é aberta ao meio, como eu já disse, pelos portais. A quinta temporada começa com um flashback mostrando o tempo que o Will ficou no mundo invertido na primeira temporada. A gente vê que é tudo diferente do que a gente imaginava. O Will, a gente achava que ele sempre só foi pego por um monstro que queria devorar ele e ele acabou fugindo, tentando sobreviver lá, mas a verdade é que esse monstro não queria só se alimentar, não era só um predador querendo uma presa, mas sim, o Will foi pego pelo Demogorgon a comando do Vecna. Agora sim a temporada começa, e ela começa no dia 3 de novembro de 1987. Por que eu tô falando desse dia? Porque vai lembrar que o Will foi pego dia 6 de novembro de 1983, ou seja, daqui 3 dias é o aniversário desse evento. Bom, a gente vê que toda a família Byers, que tinha se mudado na quarta temporada pra Califórnia, ela está morando em Hawkins, mas como elas venderam a casa delas, elas não têm casa pra ficar, então acabam ficando na casa dos Wheeler. E na casa do Wheeler a gente conhece a Holly, que é uma personagem que sempre apareceu em todas as temporadas, mas ela tá diferente nessa, isso porque a atriz foi alterada. Enquanto põe a mesa, a Holly acaba vendo algo lá fora de sua casa e começa a dar um tchauzinho e até abrir um sorrisinho, mostrando que é alguém que ela conhece. A gente não consegue ver quem é, mas sem tempo, porque começa o programa da rádio, já que o Steve e o Robin tem um programa na rádio onde descobrimos que a cidade de Hawkins está completamente em quarentena, já que a cidade se abriu toda, como eu já falei, tá toda aberta. O fato mais interessante é que a cidade literalmente abriu em 4 pedaços, mas mesmo assim, os nossos protagonistas ainda estão indo para a escola. Isso me deixa incrédulo. Na escola, o Dust está pedindo para apanhar porque ele continua indo com a camisa do Hellfire Club. E caso você tenha esquecido, o Hellfire Club é o grande culpado, né? Pelo menos as pessoas acham que é o grande culpado disso tudo ter acontecido com a cidade. Eles acham que o Hellfire Club é um clube do diabo, algo do tipo. A gente sabe que não é, mas a cidade toda acha. Então, obviamente, algumas pessoas não gostam que ele fica andando com uma camisa do grupo que meio que destruiu a cidade. Queria te ver com essa camisa escrota. É, e você também disse pra eu parar de comer sua mãe. Isso não me impediu, né? Lembra aquela vez que a minha irmã chutou suas bolas com tanta força que você mancou uma semana? Pra não deixar esse brutamonte se reproduzir e continuar infectando o mundo com esse gene imbecilizado dele. Bom, essa cena é bem legal de se ver, é muito estranho ver todo mundo meio que crescido, com a voz bem grossa, e é uma parada muito diferente. É muito louco a gente ter crescido com todos os atores, com todos os personagens durante esses últimos quase 10 anos que a série foi lançada. Diferente de todas as temporadas, que está tudo bem, né, que começa tudo bem, todo mundo feliz e depois algo ruim começa a acontecer, essa temporada é muito simples. Os personagens estão procurando o Vecna pra matar ele. Vamos estar treinando, seus poderes estão num nível muito alto, enquanto isso o exército ainda está caçando ela, tentando achar ela. Outra coisa que também tá muito diferente essa temporada é a questão que o Jonathan e o Steve estão competindo pela atenção da Nancy. Missão pro velho Steve Harrington. Não usa a terceira pessoa. Acho que essa missão tem mais cara de Jonathan Byers. E pelo visto hoje é um dia especial, já que hoje é dia de missão. Eles vão entrar no mundo invertido pra tentar achar o Vecna. E pelo visto não é a primeira vez. Eles falam que já tentaram e fizeram mais de 30 missões, ou seja, eles estão um bom tempo tentando achar o Vecna já que as temporadas se passam meio que 1 ano e meio
da última. Mais de 30 missões e ainda não acharam o Vecna. Alguns até acham que ele está morto, já que a última vez que a gente viu ele estava todo queimado e tinha levado bala até na bunda. As missões são muito complexas, porque a única forma de entrar no mundo invertido é pelo centro da cidade, onde tem uma base militar. Mas como eu já falei, tem uma base militar e estão procurando a 11, ou seja, o Hopper para entrar lá tem todo um marabalismo grande. O Will começa a ficar meio tonto, mas faz muito tempo que ele não sente o Vecna por perto, aquele arrepio que ele tem na nuca. Ele só ficou meio tonto, meio como se fosse um enjoo, algo meio estranho aconteceu com ele. Por outro lado, a irmã do Mike tá sofrendo um pouco, já que a professora chamou a mãe dela para uma reunião, já que ela tem um probleminha, que é ficar falando sozinha com seu amigo imaginário. O amigo dela, que é o Senhor Fulano que ela chama, esse é o nome do amigo imaginário da menina. Will e o Lucas vão no hospital visitar a Max, o Will também acaba indo junto, fala com a Max, mas ele sai pegar uma coca e vê a Robin se pegando com a Vicky. Ele fica pensando o que é isso que tá acontecendo, porque vai lembrar que é anos 80 e que também que o Will também é gay, né? Só que ninguém sabe, só ele sabe. Ele não contou pra ninguém ainda. Na verdade, acredito que o Jonathan já tenha percebido que o irmão dele, né? O cara conhece muito bem o irmão. Mas enfim, continuando, o Dusty coloca uma cobra no armário dos valentões. E depois ele acha que tá tudo certo, vai visitar o túmulo do Ed até que ele é espancado. O problema é que o Dusty estava escalado para ajudar na missão de hoje, já que eles usam o rádio para se comunicar e Dusty manja disso. O rádio tem uma função muito importante nas missões. Com a falta do Dusty, o Will também quer ir junto na missão, porque já que o Dusty, que manja dos rádios, não pode ir, o Will ajudou o Dusty a mexer, a configurar os rádios. Então ele fala que ele manja e pode ir junto ajudar. Mas a Joyce não deixa. A Joyce não quer ver ele ajudar de forma alguma. Já o Hopper fala que é bom o Will ajudar, já que o Will consegue sentir a presença do mundo invertido. Então, já que eles estão tentando caçar o Vecna, um alarme humano, que é o Will, poderia ser muito útil. Mas enfim, o Hopper se esconde dentro de um caminhão que vai para o mundo invertido, e o que parecia dar tudo dando certo, deu tudo errado, já que do nada o Demogorgon faz um ataque no comboio, e o Will do nada começa a sentir sua conexão com o mundo invertido ainda existe. O problema dessa visão é que o Will vê tudo o que o Demogorgon vê, como ele estivesse tendo uma visão de primeira pessoa, e ele vê o Demogorgon indo em direção da casa dos Wheeler, ou seja, os pais e a irmã do Mike e da Nancy estão correndo perigo. E outra coisa interessante é que a relação do pai do Mike com a mãe do Mike está bem ruim, né? Eles são um personagem bem irrelevante para essa história, mas durante todas as temporadas é mostrado que eles não têm uma relação muito boa, que eles não têm mais amor, que eles não se amam, que se casaram por se casar mesmo. E nessa temporada parece que eles estão até perto de terminar, sei lá. Eles começam a discutir até que do nada a casa é atacada. Confia em mim, mãe. Por favor, mãe, por favor, você tem que acreditar em mim, por favor. O pai e a mãe da Nancy são atacados violentamente e, por incrível que pareça, não morreram ainda. Estão internados. A 11 e a Nancy chegam bem na hora do ataque e a 11 vai seguir o Demogorgon até o mundo invertido. Depois de muito tempo, Will finalmente se sente reconectado ao mundo invertido e vai lembrar que o mundo invertido é mente colmeia, ou seja, todos os seres dividem a mesma mente, teoricamente falando, e o Will está conseguindo ver tudo que o Demogorgon vê, mas só quando o Demogorgon ou algo do mundo invertido está por perto. O drama que antes era matar o Vecna, agora está sendo achar o Will, achar a Holly. E o Will, por já ter passado por isso, não quer deixar ela mais um dia no mundo invertido. Já no mundo invertido, o Hopper e a 11 seguem umas marcas de sangue até que chegam num muro grande e nojento. O muro parece que é feito desses tentáculos do mundo invertido, mas um fato interessante é que lá, bem nesse muro, tem a bota da Holly, ou seja, a Holly está do outro lado desse muro. O Mike e a Nancy querem falar com a mãe deles, porque eles querem descobrir quem que é esse senhor fulano, o amigo imaginário da Holly, quer saber qual informação que ele tem sobre esse amigo imaginário, mas a mãe dele está toda quebrada, toda estourada, não consegue nem falar, mas consegue escrever. E aí a gente descobre quem é o amigo imaginário de Holly. Descobrimos que o primeiro nome dele é Henry. Seus amigos primeiro. E depois vou salvar a sua família também, é claro.
Bom, o Sr. Fulano na verdade era o Vecna, o que tava fingindo ser um amigo imaginário esse tempo todo. Voltando pro mundo invertido, o exército descobre que a 11 tá lá no mundo invertido e eles cercam ela e conseguem ferir ela, porque agora eles têm uma espécie de um som que quase explode a cabeça dela, um som que faz ela ter uma dor de cabeça muito forte, uma frequência muito forte de rádio, sei lá. Mas o Hopper por sorte mete bala nos caras e consegue sair dali e ainda sequestra um dos soldados pra investigar um dos soldados, e o soldado começa a falar, não porque ele quer, mas sim por ameaças, mas tem uma coisa que ele não fala, né? Ele acaba revelando que tem uma base do exército ali no mundo invertido, mas a 11 entra na mente dele e descobre que tem uma espécie de porta nesse laboratório, nessa base deles, e atrás dessa porta tem algo que ela não consegue ver e que é algo muito importante. A 11 tem a ideia de ir a qualquer custo, mesmo sabendo que todo mundo lá nessa base quer matar ela acaba querendo ir, porque ela acha que quem tá atrás dessa porta é o Vecna e ela tá louca pra matar ele. Já no mundo real, o Will descobre que a próxima vítima do Vecna é um gordinho chamado Derek, e o plano é sequestrar essa criança pro Demogorgon vir atrás dele e colocarem um rastreador no Demogorgon, e assim o Demogorgon vai ir direto pra onde? Pra Holly. Esse é o plano. O plano é entrar na casa, pôr todo mundo pra dormir, e pra isso eles vão usar a Erica, que é amiga dessa família, então vai ser mais fácil ela entrar. Enquanto isso, Holly está na casa de Henry Creel, mas sabemos que essa não é a casa verdadeira dele, porque a casa dele tá toda destruída no mundo real. Parece até que eles estão no passado, em 1950, quando ele morava realmente nessa casa. Parece ter uma realidade meio diferente, mais perfeita, parece uma lembrança boa. Henry fala pra Holly se comportar, porque ele vai ter que sair rapidinho, vai ter que ir buscar uns amigos pra ela brincar, ou seja, ele vai atrás de mais crianças pra ela entre aspas, né, porque na verdade faz parte de um plano dele, e ele fala que ela pode ficar bem de boa na casa ali, pode brincar a casa toda, mas a regra é simples, não pode ir para a floresta. Enquanto isso, o Will e o Robin vão pegar o Sossega-Leão, e lá o Will fala que viu a Robin beijando uma menina e fala, pô, como você sabia que a menina jogava no mesmo time do que você aí, né, porque se o Will dá em cima de um cara, ou ela também, né, em cima de uma menina que não joga no mesmo time que elas vão virar papo pra cidade toda, e daí, anos 80, você tá entendendo onde eu quero chegar, né? Como você soube que... Com a Vicky, né? Como você soube que a Vicky queria... Dá um amasso? Namorar? Ah, tiveram sinais. Sinais? É, sabe, joelho encostando, cotovelo, troca de olhares. Voltando pro plano, a Erica entra na casa e bota eles pra dormir. Colegas. Puta merda, o pai tá bebum de novo. Derek. Quem? E depois o grupo entra nessa casa e monta várias armadilhas que até lembram Esqueceram de Mim. Pega essa! Já a Holly, que tava sozinha, recebe uma carta do Henry, e uma carta escrita venha me ver na floresta, e a burrinha vai lá, né, ela acabou de escutar o cara falando que a única regra não é na floresta, e depois ela recebe uma carta falando pra ela ir pra floresta. É meio estranho, mas ela vai lá, e quando ela chega lá, ela vê algo bizarro. Oi. A Max fala com a Holly e fala que a Holly pode confiar nela. Fala, pô, Holly, você não lembra que eu já fui na sua casa várias vezes, eu era amigo do seu irmão? E a Holly fala, como você é você mesmo? Como eu posso confiar em você sendo que você tá em coma no hospital? Bom, a gente descobre que a Max, ela tá em coma, certo? E a 11 já tentou achar a consciência dela, já tentou achar ela mentalmente e nunca achou. Isso porque a Max tá meio que vivendo nas memórias do Henry. Antes ela estava vivendo nas memórias dela e depois ela começou a viver nas memórias dele. E uma cena bem legal e interessante que a gente acaba vendo o Henry na escola, onde a gente vê uma versão jovem da Joyce e até a versão o pai do Steve na escola. Então é bem interessante. Espero que nos próximos episódios a gente consiga ver mais dessa época aí. Mas enfim, ela fala que ela começou a viver nas memórias dele até que ele começou a perseguir ela. Então ela começou a correr por muito tempo, e até pela aparência dela e pelo jeito que ela tá, parece que realmente ela tá fugindo há algum tempo das memórias dele. E ela fala que correu até chegar nessa caverna, já que após chegar nessa caverna, o Henry, o Vecna, não conseguiu entrar aí dentro. Ele não conseguiu entrar dentro dessa caverna, ou seja, essa caverna vai ser mais explorada mais pra frente na história. Voltando pro momento atual, a gente consegue ver que eles sim conseguem sequestrar a criança, o Derek, o gordinho, mas o Demogorgon vai até eles.
O Steve e um pedaço do grupo segue o Demogorgon até o mundo invertido, mas de novo chegam até um muro. E de novo, mais uma vez, o Dust, que durante a série toda ele que descobre várias teorias e tal, ele já se liga, ele vê o muro e já se liga que o muro está em volta de Hawkins e que não é um muro, mas sim talvez o limite do mundo invertido e que não exista mundo invertido e sim apenas Hawkins invertido. Talvez é só uma versão de Hawkins e não um mundo todo, um universo todo que existe ali alternativa, mas talvez só uma versão de Hawkins. E isso que eu acabei de falar é só uma teoria, provavelmente a gente vai ver mais nos próximos episódios, mas vamos continuar a história aqui porque ainda tem coisa pra gente falar. O governo começa a pegar todas as crianças que têm de 9 a 10 anos e começam a levar eles pra base militar. Por quê? Porque eles sabem que o Vecna está atrás de crianças dessa faixa de idade, então eles pensam, vamos prender eles aqui porque o Vecna vai vir buscar eles. Os protagonistas também querem essas crianças porque também quer usar ela como isca, então eles planejam ir até essa base russa e roubar, até essa base militar e roubar as crianças. Antes do plano começar, a gente tem uma pequena conversa da Robin com o Will. Porque a Robin tinha falado pro Will que você consegue ver quando uma pessoa tá afim de você, se dá um tapa nela, ela demonstra e tal. E o Will fez isso com o Mike e a Robin viu que o Will gosta do Mike e ela já se ligou, fechou os pontos e que viu, né, que o Will. E daí o que acontece é que a Robin fala que ela também tinha problema pra se aceitar quando era mais nova e tal, e ela ficava se magoando, até que ela lembrou dela pequena, ela lembrou quando ela era pequena, e ela lembrou que quando ela era pequena ela amava todos os seus lados, ou seja, ela meio que deu um texto ali, um discurso pro Will também, meio que aceitar todos o seu lado. De repente, eu tava olhando pra aquela mini versão de mim mesma. E aquela mini eu não conseguia reconhecer ela. Ela era tão descontraída e tão destemida. Ela adorava todas as partes dela mesma. A questão sempre foi comigo mesma. Eu tava procurando respostas em outras pessoas, mas eu me senti tão livre. A 11 tá bem fraca, porque como eu já falei, eles têm uma espécie de arma que tá deixando ela fraca. E o Hopper fala pra 11 sair dali, porque eles conseguem pegar a chave pra abrir a porta, mas o Hopper vai entrar sozinho. A 11 não vai entrar, já que ela está fraca. O Hopper fala que é uma filha e tal, papapá. E a 11, quando vai dar um abraço nele, vê que o Hopper tá cheio de explosivo, cheio de bomba na sua blusa. Ou seja, se o Vecna estiver atrás daquela porta, ele vai se explodir, se sacrificando. Já no mundo real, o plano de tirar as crianças da base estava tudo indo certo, até que tudo dá errado. No mundo invertido, o Hopper finalmente entra na porta. E amor. O Vecna não estava ali, mas sim a Kalia, número 8, a irmã da 11 lá da segunda temporada, está de volta à série. Então se o Vecna não está ali, aonde ele poderia estar? Infelizmente no nosso mundo. No final é revelado todo um grande plot twist. É só isso que os militares fazem, batem em criança. Eles estão aqui. Quer ser meu amigo? Precisava parar de sentir esse medo. Nossa, ficou lindo! Bom, no final a gente tem um grande plot twist que o Will tem sim poderes. E aí essa é uma teoria muito antiga, já de muitas temporadas atrás. Desde a primeira temporada que ela fala isso. E eu sempre que eu vi eu ri porque não fazia sentido. E na verdade faz sentido sim. Ele sempre teve. Na verdade ele tá usando essa conexão que ele tem com o mundo invertido para controlar os monstros. Os criadores da série confirmaram que ele não tem os mesmos poderes do que a 11. Mas sim, ele consegue controlar as criaturas do mundo invertido usando um pouco dos poderes do Vecna. Então em teoria ele não tem telecinese igual a 11. Mas vamos ver mais sobre o que é o mundo invertido, sobre os poderes do Will, como funciona, no próximo volume 2 que vai ser lançado em breve. Então se você quer ver mais vídeos e teorias sobre o que vai acontecer no volume 2, eu espero que você se inscreva no canal, deixa o like e é isso.